Olá, eu sou Guilherme Baldívia, sou neurologista e nesse vídeo nós vamos conversar sobre quais são os principais sinais e sintomas do Parkinson. Vamos conversar sobre os sinais e sintomas relacionados à doença de Parkinson. Então, nós temos um primeiro mandamento aqui que é: toda doença de Parkinson possui parkinsonismo. Não existe doença de Parkinson sem ter essa condição do parkinsonismo. Bom, a definição de parkinsonismo é lentificação de movimento, que nós utilizamos o termo técnico bradicinesia, acompanhado de pelo menos um dos seguintes: tremor de repouso, tremor típico, e rigidez, dificuldade para fazer os movimentos. A gente testa normalmente em articulações de flexão e extensão. Bom, o parkinsonismo, para a doença de Parkinson, são esses componentes. Para outras doenças, a gente coloca aqui também a instabilidade postural. Então, bradicinesia. Aqui nós temos um vídeo que demonstra a amplitude de movimento sendo diminuída junto com a sua velocidade. Existem algumas outras manobras, como bater o calcanhar ao chão, fazer manobras de rolamento com as mãos, e existe também o sinal do Rolex. Então, no início do uso do relógio automático, os pacientes com doença de Parkinson e bradicinesia, eles atrasavam o relógio, porque o relógio é carregado pela movimentação passiva dos braços. Uma das alterações precoces é a redução do balanço passivo dos braços. Esse aqui é um outro vídeo mostrando o tremor de repouso, de início no lateral. A gente pode observar durante a marcha o tremor de repouso, durante ele sentado. Nós temos aqui também um componente postural. E o tremor reemergente na doença de Parkinson é comum. Pacientes, ao estenderem as mãos para frente, não terem tremor e passa até alguns segundos e o paciente começa a apresentar o tremor semelhante àquele tremor observado no repouso. A rigidez muscular, então, como eu havia dito, a gente avalia em articulações de flexão e extensão, como punhos e articulação de cotovelo e de joelho, e graduamos para poder fazer o acompanhamento do paciente de acordo com a resposta do tratamento. Aqui é um mundo sobre o que é o parkinsonismo e as apresentações de doenças possíveis. A doença de Parkinson é o que é mais famoso dentre os parkinsonismos. Nós temos induzidos por medicamentos, induzidos por toxinas, muitas vezes relacionadas à exposição no trabalho. Outra etiologia possível é decorrente a traumas, infecções e outros tipos de parkinsonismos, que a gente chama de parkinsonismos atípicos, são outras doenças neurodegenerativas de rápida evolução e de grande gravidade. Bom, doença de Parkinson, agora nós vamos conversar sobre quais são os sinais e sintomas dessa doença. Nós temos alguns achados que nós colocamos numa categoria que é os sinais pré-motores. A alteração do olfato acontece em alguns pacientes, então sente menos o cheiro dos alimentos, por exemplo. Distúrbios relacionados ao sono. O mais famoso é o distúrbio comportamental do sono REM, onde o paciente nessa condição apresenta movimentos involuntários de chutes, arremessos, socos. Muitas vezes acorda o paciente relata muitas vezes sonhos vívidos. E em algumas situações o conteúdo do sono é de conteúdo agressivo para o paciente. Outra situação no distúrbio de sono é a insônia, também muito presente em pacientes com doença de Parkinson. Dificuldade para evacuar é uma outra situação recorrente que pode acontecer muitos anos precedentes os sinais motores. E distúrbios de humor, aqui relacionados à ansiedade e depressão. Nesse vídeo a gente observa a mudança da caligrafia. Em cima, a letra A demonstra um paciente oriental e um ocidental com bradicinesia, mostrando a redução da caligrafia. E no lado B, embaixo aqui, a gente observa um paciente após ele ter tomado
o antiparkinsoniano. Então a gente observa aqui a redução da caligrafia, a gente chama aqui de micrografia, melhora com o uso da medicação. Aqui é mais um exemplo, esse aqui é um exemplo que a gente faz em consulta. Nós pedimos para o paciente escrever uma frase algumas vezes e a gente observa o decremento do tamanho da letra, linha após linha. Algumas mudanças posturais podem acontecer. Então nós temos aqui essa figura que demonstra a doença de Parkinson, letra A, com flexão dos antebraços, flexão mais superior do pescoço, flexão um pouquinho do pescoço. Ao lado, na figura aqui, onde nós temos a AMS, nós observamos que uma postura bem diferente relacionada ao queixo, peito muito colado, uma em relação à outra, e não existe a flexão da coluna cervical nessa situação, como observamos na doença de Parkinson. Na figura C, nós observamos um paciente que tem dificuldade de olhar para baixo, que a gente olha devido à postura do pescoço. Essa é uma postura que a gente chama em retrocolo, onde a musculatura posterior está muito ativada. Na figura D, nós observamos o paciente em cadeira de roda com um desvio da coluna. Isso a gente chama da síndrome de Pisa. Então, as alterações posturais são comuns de acordo com alguns tipos de parkinsonismos. Dentre eles, a gente destacou aqui a atrofia de múltiplos sistemas, paralisia progressiva, supranuclear progressiva e a doença de Parkinson propriamente dita. Nessa outra figura a gente demonstra a síndrome de Pisa no canto superior direito e essa aqui inferior, a camptocornia. Então, é muito comum essas alterações posturais nos parkinsonismos atípicos, que é uma outra categoria de doenças neurodegenerativas, progressivas e muito graves. Essas alterações posturais podem acontecer na doença de Parkinson? Sim, mas de uma maneira tardia e não de maneira precoce. Aqui é uma outra figura mostrando o que a gente chama de mão estriatal. Então são alterações fixas da mão de pessoas que têm doença de Parkinson. E muitas vezes uma mão com essa deformidade é confundida com uma mão de um paciente com artrite reumatoide. Essa aqui é uma tabela que demonstra um pouco sobre as diferenças de uma da outra, para quem quiser dar uma observada. E aqui nós trazemos os sinais tardios da doença de Parkinson. Então, fadiga, apatia é uma situação difícil o tratamento, mas acontece com uma certa frequência. Outra possibilidade é a tontura e a instabilidade postural. De acordo com o padrão de queda, a gente entende que o paciente pode ter um parkinsonismo atípico ou um parkinsonismo do tipo doença de Parkinson. Então pode ser uma dica na avaliação. E tudo de acordo com os padrões de quedas. Doença de Parkinson, a queda está relacionada ao travamento, que nós chamamos de freezing. A instabilidade postural é um sinal durante o exame físico que a gente pondera e estima qual é o risco do paciente ter uma queda, por exemplo. E aí a gente gradua de acordo com essa tabela. O normal, o paciente dá até 2 passos para trás durante a manobra do pull test. Uma outra situação importante que a gente tem que reforçar sobre os sintomas tardios é a presença de demência, alucinações. Outra situação é a dificuldade da deglutição. Aqui, o papel da fonoaudióloga é fundamental para a gente conseguir trabalhar e melhorar essa parte da reabilitação. Essa aqui é uma última figura que demonstra sinais não motores e motores da doença de Parkinson e a evolução no decorrer dos anos, de acordo com cada fase da doença, que é o que a gente comentou um pouco sobre essa aula. Então a gente finalizou hoje, conversamos sobre a doença de Parkinson e seus principais achados no exame físico, alguns achados sobre o parkinsonismo atípico também. Converse com o seu médico sobre essas situações, se houverem dúvidas, e a gente se vê no próximo vídeo.